de idoso. Meu nome é Micaele, vou ser a professora de vocês de Anatomia e Fisiologia do Envelhecimento. É uma disciplina que a gente vai tratar um pouquinho dessa questão do processo de envelhecimento, né? Para começo de conversa, eu sou formada pela Universidade Nova FAP, né? Hoje conhecida Uninova FAP, por enfermagem, tenho especialização em segurança do trabalho e terapia intensiva, né? E já ministro aula desde 2012 na parte de ensino profissionalizante, tá? Então vai ser um prazer estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre anatomia do envelhecimento, tá? Então, para iniciar essa disciplina, é importante que a gente pense um pouquinho no idoso como um todo, né? Então a gente tem que pensar assim, como que é ele por dentro? Porque essas mudanças visíveis por fora, né, a gente consegue identificar facilmente, tá? Mas a gente tem que ter a noção do que é que está acontecendo fisiologicamente dentro dele, para que a gente possa até entender e tratar uma possível doença, tá? Então, a gente vai começar vendo hoje o que é essa anatomia do envelhecimento, tá? Depois a gente vai dar uma entrada já no sistema tegumentar, né, a questão da pele do idoso. E nas aulas seguintes a gente vai acompanhar outros sistemas, o que é que acontece em cada sistema a partir do envelhecimento. Então, começando aí, o primeiro slide, vocês podem ver que a gente colocou uma foto que tem uma pessoa jovem e o seu processo de envelhecimento, né? Mostrando aqui que o envelhecimento, ele faz parte da vida de qualquer ser vivo, né? Desde uma planta até um ser humano complexo como nós, né? Que nós somos considerados o ser mais complexo, né, da natureza. Então, o envelhecimento, ele representa esse conjunto de modificações que acontecem no nosso organismo, né, a partir do nascimento. E isso é em consequência do nosso tempo vivido, né? É algo inevitável, né? Ninguém gosta de ficar velho, mas também ninguém quer morrer novo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as mudanças do nosso corpo para que a gente possa se adaptar a elas, né? Permitindo com que os nossos idosos que a gente vai cuidar, né, com vocês como cuidadores de idosos, vocês tenham uma visão mais ampla desse idoso, né? Então, para começo de conversa, como a nossa disciplina é anatomia e fisiologia, então a gente tem que entender um pouquinho sobre anatomia, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui diz, o organismo humano ele é composto por milhares de unidadezinhas específicas, e dentro dessas unidades específicas, nós temos uma coisa chamada DNA, né? Que é a nossa informação genética, né? Então, é a partir dessa informação que as nossas células vão se especializando em algumas ações, assim como também elas podem trazer algumas consequências, até mesmo de gerações passadas, né? Então, se, por exemplo, a minha família tem baixa estatura, possivelmente eu terei baixa estatura, né? Essa informação vem no meu DNA devido à carga genética que a gente já possui, tá bom? Então, o DNA é essa informação contida na célula que permite especializar determinadas funções e lhe dar as características, né? Então, o conjunto das nossas células vão formar o quê? Né? Lembrando um pouquinho da anatomia normal, juntando várias células, elas vão formar tecidos específicos, né? Então, nós temos vários tipos de tecido no corpo. A pele é um tipo de tecido, né? A mucosa que reveste a boca da gente é outro tipo de tecido. O intestino tem outro tipo de tecido, cada um vai se especializar naquela função específica, né? E o que são os órgãos? Os órgãos são justamente a junção desses tecidos, tá? Percebam que, por exemplo, o nosso intestino, ele é formado por várias células. Então, o intestino delgado, ele é de uma forma, ele absorve os nutrientes. Já o intestino grosso, ele já vai absorver apenas água. Então, as células vão ser diferenciadas. Porém, os dois são intestino e os dois se completam, né? Então, os nossos órgãos, eles são formados por sistemas, né? Por células. E o conjunto de órgãos vão formar os sistemas. Então, na imagem que vocês vão acompanhar, nós vemos uma célula pequenininha, né? Em seguida, a junção dessas células vão formar os tecidos, né? A junção desses tecidos vão formar os nossos órgãos. Aí tá, por exemplo, um estômago, né? Separadamente. Quando eu junto vários órgãos que eles têm funções que se complementam, aí eu tenho um sistema. Aí vocês veem a imagem do sistema digestivo com estômago, intestino, pâncreas, fígado, né? Todos eles fazem parte do processo digestivo, né? E a junção de todos os sistemas que nós temos no corpo vão formar o nosso organismo, né?
que funciona perfeitamente harmonizado, né? Então, assim, um probleminha numa célula do fígado pode gerar um problema lá no cérebro. A gente tem que ter essa noção, né? Às vezes o nosso cliente, ele está desorientado, ele não está reconhecendo o próprio filho, a própria mãe, né? Porque pode ser um problema no fígado, que está intoxicando o sangue, e esse sangue está indo para o cérebro e está dando uma distorção daquelas informações que o cérebro está recebendo, né? Então, por isso a gente tem que entender um pouquinho da anatomia para a gente até saber o que é que está acontecendo com o nosso idoso, né? Então, mostrando aqui o aparelho locomotor, né? Que a gente vai falar até um pouquinho dele. O aparelho locomotor, ele é a junção de vários sistemas, né? Então, aí na imagem vocês vão ver um esqueleto, né? Logo em seguida, esse esqueleto com articulações, né? E depois o esqueleto já revestido de músculo. Para a gente visualizar que o aparelho locomotor, ele é formado pelo quê? Pelo sistema esquelético, que são os ossos, o sistema articular, né, que são as articulações que vão permitir o movimento entre os ossos, e o músculo, né, que o músculo é que vai fazer esse poder de tração, de juntar ou de afastar um osso do outro, né? Nós temos também um aparelho urogenital, né, que o nome já diz, urológico, né, e genital, né? O que é o sistema urológico? O sistema urológico, a gente vai até falar um pouquinho dele nas próximas aulas, ele é formado pelos rins, ureter, bexiga e uretra, né? Através dele que a gente consegue urinar. Também é ele que filtra o sangue do nosso corpo, né? Se tiver algum problema com ele, nós podemos ter sérias complicações de pressão arterial alta até o óbito, né? E o genital são os órgãos que nós possuímos para que possamos ter relações sexuais e perpetuar a nossa espécie, né? Então, a nossa espécie precisa ser perpetuada e é assim que ela é perpetuada, né? E ela é formada tanto por órgãos internos quanto externos. A gente também vai ter uma aula só para falar desses sistemas para vocês. Então, continuando aqui o processo de envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é o resultado das alterações que se processam em todos os níveis celulares, né? Ou seja, a gente não envelhece só as células da pele, né? A gente envelhece no corpo todo. Só que a gente visualiza mais na pele, né? Então, as moléculas, as células, os tecidos, eles vão gradativamente, de acordo com as suas particularidades, vão perdendo a capacidade de se adaptar, né? E vão perdendo essa capacidade de reparar danos. Inclusive, alguns livros de geriatria chegam a dizer que o idoso, quando ele se estressa, como na corrente sanguínea dele é liberado muito cortisol, muita adrenalina, ela fica por muito tempo na sua corrente sanguínea. Por isso, o idoso, ele passa mais tempo zangado naturalmente do que uma pessoa jovem. Porque na corrente sanguínea dele, o hormônio do estresse se perpetua por muito tempo, né? Coisa que o jovem, o hormônio do estresse é liberado, mas rapidamente ele já é eliminado, né? Então, isso já vai contar para a gente poder entender um pouco mais a mente de um idoso, né? Assim, progressivamente, o número das células, né, funcionais no nosso organismo cai. Ou seja, elas vão morrendo, né? Que é o fim da espécie humana, é justamente a morte. Então, as nossas células, elas vão morrendo aos poucos. É isso que acontece com a gente. E é isso que vai levar a gente, né, ao óbito. Inclusive, eu falo muito da questão do oxigênio, né? A gente sabe que o oxigênio, ele é um gás importantíssimo para a nossa respiração, né? Sem ele, não há vida, né? Sem ele, não há fotossíntese, tá? Porém, o oxigênio é um dos maiores responsáveis pela oxidação das nossas células, né? Pelo processo de envelhecimento das nossas células, né? Então, ele é o gás que mantém a gente vivo, mas ao mesmo tempo ele é o gás que vai levando a gente para o envelhecimento, né? Então, como é a natureza, a fisiologia humana? Muito interessante, né? Então, fisiologicamente, o envelhecimento ele está associado à perda do nosso tecido fibroso, que é ele que dá sustentação para muitos dos nossos órgãos, né? A taxa lenta de renovação celular, o que é isso, né? Taxa lenta de renovação celular. Você olha assim, pode até estranhar esse termo, mas se você prestar atenção, ó, renovação. Renovar é tornar novo. No nosso organismo, a célula velha, ela não fica nova. Na verdade, ela morre e nasce outra em seu lugar, né? Então, na medida que a gente é criança, adolescente, adulto, as nossas células vão morrendo e elas vão sendo substituídas por outras. Mas a partir da 30ª ou 40ª década, ou seja, a partir dos 40 anos, o que é que acontece? Essas células morrem, mas não nascem novas no seu lugar, né? Ou quando nascem, elas nascem, na verdade, em pequena quantidade. É como se morressem 10 e nascessem 2, né? Ao contrário dos jovens, né?
morre 10 e nasce outras 10 ou até 20 ou até mais, dependendo do nosso processo de crescimento, né? Então, essa taxa de renovação celular no idoso, ela é lenta, né? Ocorre também a redução da rede vascular e glandular. O que é essa rede vascular, gente? Vascular vem de vasos, né? Então, nossos vasos, como eles vão estreitando com o envelhecimento, né? Alguns vão diminuindo e perdendo a sua eficácia, né? E glandular são das glândulas que nós possuímos no nosso corpo. Por exemplo, glândula sudorípara, que faz a gente suar, glândula sebácea, que lubrifica a pele da gente, né? A gente vai até falar um pouquinho mais dessas glândulas hoje na aula de envelhecimento do sistema tegumental, tá? Ok, então, que fatores podem promover o envelhecimento ou, na verdade, acelerar esse envelhecimento, né? Por exemplo, a genética, como a gente já tinha comentado, né? A genética, ela influencia em tudo, né? Mas no envelhecimento também ela influencia, né? Se na família da pessoa, muitas pessoas elas envelhecem cedo, né? Elas têm características senis, de senilidade cedo, a tendência daquelas pessoas que vão nascendo naquela mesma família também tender para isso. Até mesmo porque aquela família pode ter o mesmo hábito de vida, né? O tabagismo também, né? Todo mundo sabe que o tabaco, ele é uma coisa que ele vai se acumulando no corpo da gente. Além disso, se você parar para ler um artigo sobre tabagismo, né, cigarro, até sugiro que vocês pesquisem na internet, vejam um tanto de coisas que vem no cigarro, né? Amônia, veneno para rato tem dentro de um cigarro, álcool, tem tanta coisa que a gente nem acredita que tem tudo isso dentro de um cigarro, né? E isso vai sendo absorvido pelo nosso organismo aos poucos. E imaginem que isso vai ser acumulado num dos principais órgãos que a gente chama de órgão nobre, que é o pulmão, né? Então, com certeza, isso vai trazer envelhecimento, né? O sol é outra coisa, né? Que já várias revistas falam disso, revistas científicas, e na televisão também é muito colocado, né? O sol, ele faz bem para nossa pele até certo ponto. A gente até precisa dele, né? Sem ele, nós teríamos vários problemas de saúde. Porém, o que acontece? É a exposição excessiva ou quando essa exposição não é feita com protetor solar, né? Principalmente em algumas regiões, como a nossa, né? O Piauí fica bem na linha do Equador, então é onde o sol incide diretamente sobre nós. Então, a gente tem uma maior tendência a ter problemas de pele relacionados ao sol, né? A desidratação, né? A desidratação é normal do envelhecimento. Mas em pessoas que não se hidratam como deveriam, esse processo se acelera, né? Então, o ideal seria que a gente bebesse de 2,5 litros a 3 litros por dia. Coisa que se você sair na população de maneira geral, muitas vezes a pessoa diz que eu tomo um copo de água à tarde, um copo de água pela manhã. Então, isso é errôneo, a gente contribui para o nosso envelhecimento prematuro, né? A má alimentação, né? Na medida que a gente não come nutrientes, né? Hoje em dia nós vivemos na era do fast food, então a comida que é preparada mais rápido é melhor, já que a gente vive num dia a dia corrido, né? Só que essa comida que é preparada mais rápido, ela pode até saciar a fome, pelo fato de ela ter grande teor de gordura. Porém, ela não tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, então vários outros nutrientes que a gente precisa, né? Então ela sacia, mas não alimenta. Então essa má alimentação, ela também vai gerar problemas para as nossas células. O estresse, né? O estresse é a causa de tudo hoje, né? Até de câncer. Hoje em dia já foi comprovado que existem cânceres por causa de estresse, né? Porque a vida, hoje em dia, são muitas cobranças que temos dentro de casa, fora de casa. E se não soubermos lidar com elas, elas vão sobrecarregar o nosso organismo. E a ausência de sono, que também tem sido campeã no último século, né? Associada à depressão também, né? Então, o nosso corpo, ele precisa de um descanso, né? Alguns livros vão dizer que a gente tem que descansar 8 horas por dia. Então, tem pessoas que conseguem dormir menos tempo e mesmo assim descansar, né? Vai da fisiologia de cada um, da capacidade do organismo de cada um. Mas o nosso organismo, ele precisa de um tempo para reparar e continuar novamente. Quanto menor for esse tempo, pior vai ser a nossa adaptação ao dia a dia e mais cansadas as nossas células ficam. Então, células cansadas morrem mais cedo, né? E isso contribui para o envelhecimento. Tá? Agora sim, nós vamos, já que a gente falou do envelhecimento de maneira geral,
Então, a gente vai entrar na anatomia e fisiologia do sistema tegumentar. É o primeiro sistema que a gente vai ver, né, dentro da saúde do idoso, dentro da anatomia relacionada ao idoso. Então, nesse primeiro slide aí de sistema tegumentar humano, a gente vê uma imagem da pele, né? A pele, ela tem vários anexos, né? Ela tem aí as unhas, os pelos, as glândulas, né? Então, eles fazem parte da nossa pele, tá? São eles que vão ajudar na nossa proteção, né? Na lubrificação da pele, enfim. Então, falando aqui de cada um. Primeiro, quais são as funções da pele, né? Tato, a gente sente, né, que alguém pegou na gente, ou a gente sente que pegou em algo quente ou frio pelo tato, né? A pele é barreira contra infecção, né? Ainda bem, porque imagine que a gente vive num mundo contaminado. Se você pega numa cadeira, ela é contaminada. Se você pega no corrimão de um ônibus, ele é contaminado. Então, se cada bactéria que a gente pegasse entrasse na nossa pele, né, nós adoeceríamos constantemente. Então, a pele é a nossa barreira principal contra a infecção. Ela auxilia na temperatura, né, na regulação da temperatura, remove os produtos de excreção, principalmente através do suor. Uma das provas disso é quando a pessoa ingere álcool em excesso. Você percebe que o suor dela, quando ela exala o suor, ela tem aquele cheirinho do álcool. Isso é uma tentativa do nosso corpo até de eliminar esse excesso de álcool, né? Proteção contra a radiação ultravioleta, que a gente acabou de comentar, e é ela que ajuda na produção de vitamina D, né? Então, uma das funções da pele. Então, a pele é a prova d'água até certo ponto. Como assim até certo ponto? Se nossa pele fosse como as dos anfíbios, né, nós não suportaríamos ficar muito longe da água. Então, a gente consegue ficar muito longe da água, assim, a nossa pele entrar em contato direto com a água. Por quê? Porque a gente tem uma barreira de queratina que protege a gente contra até mesmo o ressecamento da nossa pele. O sebo, que é produzido pela glândula sebácea, ele mantém a nossa pele hidratada, né? É ele que deixa essa característica quando a gente está novo, né? De uma pele brilhosa, né? E você percebe que quando a gente envelhece, a pele da gente vai ficando mais ressecada. Por quê? Justamente porque produz menos sebo, né? As glândulas sebáceas produzem menos. A produção de melanina, né? Também é função da célula que vai proteger a gente contra os raios UVs, né? Então, na nossa pele, a alteração da cor também vai predizer algum problema. Vocês veem que pessoas com coloração amarelada da pele, você olha e já percebe assim, acho que essa pessoa deve ter uma hepatite, né? Nem sempre é uma hepatite, às vezes pode ser um problema na vesícula, do fígado, né? Às vezes pode ser anemia, tá bom? Mas enfim, a pele amarelada não é um bom sinal. Alguma coisa internamente está errada, né? Pele acinzentada ou arroxeada significa má circulação de oxigênio. Também não é um bom sinal, tá? A gente tem que ir atrás e investigar. A nossa pele, como a gente já falou, ela contribui para a termorregulação, né? Contribui para o metabolismo da vitamina D, porque uma vez que a gente absorve os raios ultravioletas, a gente consegue transformar o calcitrol, que é a vitamina D inativa, em vitamina D ativa. Inclusive, vejam no slide de vocês, se o nome calcitrol não está colesterol, né? Na verdade, deve ser calcitrol, tá? A transformação do calcitrol em vitamina D, ok? Isso acontece através da exposição solar. Por isso que os médicos falam para a mãe expor o seu bebê ao sol, né? De manhãzinha no final da tarde, para facilitar a produção dessa vitamina D. Isso vale para todos nós, não só para os bebês, tá? Olha aqui as camadas da pele, né? A pele, ela tem várias camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. Alguns livros já consideram a hipoderme como não sendo camada da pele. Por quê? Porque ela já é tecido subcutâneo, rico em gordura. Então, aqui a gente está focando na epiderme e na derme, tá? Epiderme é a camada mais superficial, né? Ela é mais externa, ela é pouco vascularizada, tem quase nenhum vaso, por isso que não sangra tanto quando você tem uma raladura, não tem sangramento ativo. Por quê? Porque a pele é pouco vascularizada, tá bom? Tem a capacidade de se regenerar, principalmente quando mais jovem, e tem a característica de ser impermeável à água, né? Ok. A derme. Na derme nós temos as papilas dérmicas e reticulares. O que são isso? Proteção para o nosso corpo, né? A papila dérmica, ela fica logo abaixo da epiderme e a reticular fica na derme, tá? A função delas é proteger o nosso corpo, abrigar alguns vasos sanguíneos e também o folículo dos pelos, para eles ficarem bem aderidos na nossa pele. E logo abaixo delas vem o tecido subcutâneo, que é aquele tecido gorduroso que fica bem abaixo da nossa pele, tá
certo? As unhas. As unhas são anexas à nossa pele. Ela não é pele, mas ela está aderida, né? Então, elas são placas córneas localizadas na falange distal. A falange distal é o último ossinho que nós temos no dedo, né? Para que ela serve? Também para proteger essa parte do osso, porque é uma parte mais delicada, né? E cada unha, ela recobre o leito ungueal, né? Isso com essa capacidade de proteção, tá? A unha cresce a partir da raiz, que se insere justamente na porção final da falange. Os pelos são outros anexos da nossa pele, né? Eles são formados basicamente de queratina, crescem a partir de folículos, que são orifícios que ocorrem na pele da gente, e a função deles, proteção e regulação térmica. Por isso que a gente não recomenda a retirada de pelo do corpo do cliente por total. A gente só recomenda aparar os pelos. Por quê? Porque os pelos, eles estão no corpo para uma determinada finalidade. Não é para a gente estar retirando eles totalmente, tá? Glândulas cutâneas, nós temos as sudoríparas e as sebáceas. Sudoríparas, o nome já está dizendo, produzem suor, né? As sudoríparas, nós temos as écrinas e apócrinas. A diferença é que as écrinas, elas são mais superficiais, elas não precisam de um canalzinho para chegar na superfície, e as apócrinas não. Como elas são mais internas, então elas precisam de um canalículo para levar elas para a superfície, tá? A função das duas é produzir suor, para assim eliminar ou diminuir a temperatura da nossa pele, né, quando ela está muito alterada. As glândulas sebáceas, a gente já falou que elas produzem sebos, e esse sebo vai produzir a lubrificação da nossa pele, tá? Função dela, amaciar a pele, retardar a evaporação do líquido e matar bactérias, né? Por incrível que pareça, a gente produz um sebo que mata bactérias, né? Perceba a importância dessas glândulas, né? Por isso a gente não deve estar retirando glândulas do corpo, né? Sem indicação médica, tá? A pele também contribui para a sensibilidade, né? É com ela que a gente sente frio, calor, né? Você sente um choque, você sente uma pressão, você sente um atrito, né? Isso é muito bom. Quando a pessoa tem hanseníase ou qualquer outra doença que mexe com os nervos da pele, ela não sente isso. Então, às vezes, ela tá com a mão no fogo e ela, por não estar vendo, ela não sente. E ela tem uma queimadura de um grau elevado, né? Aí nós temos uma foto bem grande para vocês verem cada porçãozinha da pele, vocês estudarem, né? Pra gente estar trabalhando isso nos nossos encontros, né? No nosso fórum também, tá? E essas 3 camadas da pele, elas ficam, né? Se elas não estiverem hidratadas, elas podem ser frágeis. E essa fragilidade pode viabilizar as feridas, que é isso que acontece com o processo de envelhecimento. Essas camadas, elas vão fragilizando e uma pequena raladura de nada já é capaz de arrancar um pedacinho da pele. Percebam que idosos, às vezes, têm microferidinhas, né? Nos braços, né? No rosto. Por que é isso? Essas camadas da pele, elas estão ficando mais delgadas. E isso deixa a pele deles mais frágeis, né? Os melanócitos também, que são que dá cor, dá pigmento para a nossa pele, eles diminuem também. E isso também traz menos proteção contra o sol, né? Quais são as principais alterações da pele no envelhecimento? O enrugamento, né? São visíveis essas alterações, né? Diminuição da glândula sebácea e sudorípara, então a nossa pele é menos lubrificada. Queratose seborreica, a gente tem descamações, naturalmente a pele vai descamando. Diminui a elasticidade e diminui a absorção de água pela pele, ou seja, deixando a pele mais desidratada. Por isso que idoso a gente tem que cuidar mais da hidratação da pele dele com produtos, né, químicos, um hidratante, um óleo corporal, tá certo? Podem ajudar. Alterações da pele, dos pelos no envelhecimento. Primeiro, a coloração, que é o mais visível, né? Eles ficam brancos ou acinzentados, os pelos. Diminui a capacidade de crescimento e também ocorre queda desses pelos. Naturalmente, nosso cabelo já cai, né? De criança, nós já temos uma certa queda capilar. Porém, essa queda, ela se acentua na velhice, né? As alterações das unhas, elas ficam enfraquecidas, né? Também podem descamar, né? Perdem o brilho e tem maior dificuldade de crescimento. Então, se uma unha quebrar ou cair, vai demorar muito mais no idoso do que em um jovem, né? Alterações hídricas, como a nossa glândula sudorípara produz menos suor, então a gente tem mais dificuldade de se adaptar a temperaturas extremas, tanto ao frio quanto ao calor, né?
E aqui, finalmente, tem as nossas referências bibliográficas que vocês podem estar estudando, né? Na internet também tem muitos artigos científicos bons, no Cielo, na Bireme, na Biblioteca Virtual de Saúde, que vocês podem também estar se atualizando, ok? A gente se encontra no próximo módulo.